Boa noite a todos. Para nós é um privilégio, né, poder estar junto do grupo, com certeza. Né? Então, nós vamos falar, eu dizia para o Pedro, nós vamos falar de uma novidade na doutrina espírita, que é a reencarnação. Por certo, a gente está, né, falando assim para que a gente possa voltar, né, o nosso pensamento para a doutrina espírita, para um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, onde está a lei da reencarnação. Então, nós vamos passar os slides e vamos conversando a respeito. Então, mais uma imagem, né, sobre reencarnação. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, Kardec pergunta aos espíritos superiores: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Questionamento, né? Que Kardec era Kardec, né? Ele tinha que pegar os espíritos e colocar, né, na parede, vamos dizer assim, para que eles nos informassem. Né? Como é que pode? Porque até então, antes do advento da doutrina espírita, fora aquelas outras religiões espiritualistas, não se tinha ideia de reencarnação. Mas, e essas questões da vida, então, como é que seria? Como é que pode, né? Se a pessoa que, como nós conhecemos pessoas que não conseguiram ainda galgar o seu degrau na evolução moral e espiritual, alguns dos nossos queridos que se equivocam pelas escolhas que fazem, como é que ele vai se depurar, como é que ele vai se transformar? Então, Kardec perguntou, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Vamos ver o que ele nos fala. Sofrendo a prova de uma nova existência. Sofrendo a prova de uma nova existência. Esse entendimento é do Espiritismo, é da doutrina espírita. Né? Então, a partir de então, começa uma reflexão mais profunda a respeito, né? Sofrendo uma nova prova, uma nova existência. Só pode ser assim para que a gente possa se depurar. Porque é sabido, é da lógica, que numa reencarnação só, nós não vamos conseguir galgar degraus na nossa evolução. Nós vamos a par e passo, devagar, pelo menos pelas nossas imperfeições ainda. Nós não teríamos essa condição. Então, somente a lógica já nos coloca na nossa mente de que não tem como, numa reencarnação só, a gente fazer tudo o que tem que fazer. A gente evoluir espiritualmente, moralmente. Não, nós não iremos conseguir isso. Então, falando de lógica e razão, que a doutrina espírita é lógica e razão, sofrendo a prova de uma nova existência. Mas vamos adiante aqui que nós vamos complementar. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Pergunta, né? Letra A. A resposta dos espíritos. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Questionamentos nos grupos de estudos que acontecem, né? Mas espera, por que no plano espiritual eu não consigo evoluir? A gente evolui, é verdade, mas para que a gente possa acelerar mais esse processo é somente através da prova da vida corporal, nós reencarnarmos. Porque senão iria demorar muito tempo essa nossa evolução. São questionamentos que acontecem nos grupos de estudo, né? Como é? Por que não pode ser só no plano espiritual? Por que eu tenho que vir para a Terra sofrer, né? Tem uns que dizem assim ainda, né? Não, é da lei que o processo será acelerado com a prova de vida corporal. Quando a gente fala assim, já paira alguma coisa no ar, mas espera aí, prova de vida corporal, depurando-se, sofrendo uma nova existência. Nós temos que abrir um parênteses aqui, a gente não usa fechado, eu vou abrir, mas depois no final a gente vê. Nós temos que ter a noção, o conhecimento, a informação de que nós somos um espírito. Nós não temos um espírito. Muitas vezes, em outras épocas, se dizia, né? Eu tenho um espírito. Não, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Em sendo espírito, e daí vem Kardec também nos elucidar
colocando a palavra alma para o espírito encarnado, nós. E espírito para o espírito desencarnado, só didaticamente para que a gente possa, né, entender melhor. Quando se fala de alma, nós estamos falando de espírito, nós espíritos encarnados. Quando se fala de espírito, eu sou um espírito no plano espiritual. Só para clarear um pouco essa ideia. A alma passa então por muitas existências corporais? Pergunta. Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Porque os contraditores, eles existem, né? Muitos até, né? Hoje nem tanto, mas uma vez, na época do início da doutrina espírita, e também os nossos trabalhadores mais antigos das casas espíritas nos relatam a dificuldade que era se encontrar, estar no centro espírita. Eram apedrejados, eram xingados pelas outras pessoas. O começo foi assim, né? Então, os que dizem o contrário, aqueles que não acreditam na reencarnação, respeitáveis. Isaías, claro que o Hermes faz horas que não traz ele para cá, né? O Isaías, claro, ele faz uma colocação assim, né? Todas as convicções sinceras são respeitáveis. Até mesmo esse que não acredita na reencarnação. O ateu, que se diz ateu, que a gente diz que ele se diz, porque na verdade, bem no fundo, ele traz alguma coisa de espiritualidade também, né? Então, são respeitáveis. Nós temos que respeitar a opinião dos outros, das outras crenças religiosas. Até mesmo quando a gente enumera alguma religião evangélica, ou catolicismo, ou protestantismo, nós nunca estaremos aqui na tribuna falando da religião. Nós estamos falando na religião para fins de estudo, porque não vai atrás. Em algum momento, lá nas outras igrejas, eles também, em algum momento, eles vão ter essa fala que eu estou falando aqui, de que nós vamos falar no Espiritismo, não do Espiritismo, porque se eles forem conscientes, né, eles não vão querer um embate, um enfrentamento com outras crenças religiosas, e eles não fazem isso. Temos certeza disso, né? Então, quando se fala de religiões aqui, né, pessoal, fique bem claro para nós estamos falando na religião e não da religião. É diferente daquele outro que daí nos ataca a doutrina espírita, né? Ou não, diz que a reencarnação não existe. Daí Divaldo Franco nos fala uma vez, de uma de suas palestras, dizendo que o espírita, ele não tem que provar nada para ninguém. Esse anti-reencarnacionista, ele vai nos questionar, ele vai dizer, eu não acredito em reencarnação, me prove. Divaldo diz, não, o espírita não tem que provar nada para ninguém. Nós temos a nossa convicção que sim, ela existe. Se o irmão querido acha que não, o problema não é nosso, é dele. Então nós não temos que nos expor a degladiar, a ir para uma mídia, a discutir se é ou se não é, se os anjos têm asas ou não. Não importa. O que importa é a nossa convicção de seres humanos, né? Filhos de Deus, todos nós, todas as crenças religiosas que entendemos, falam do mesmo Deus que nós. Mas lá no Espiritismo fala de Jesus, eu fui questionado uma vez, digo, my God, e agora o que eu digo? Né? Mas é lógico que sim, lá nós estudamos o Novo Testamento. Era uma criaturinha de outra crença religiosa, bíblica, né, aprofundada, e que me fez esse questionamento, se nós falava de Jesus aqui dentro. Eu digo, meu Deus, sim, nós estudamos o Novo Testamento. E assim nós vamos indo, né, pessoal? A letra C. Parece resultar desse princípio, então, né, que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Kardec perguntou e os espíritos responderam numa palavra: evidentemente. Porque tudo que foi falado até aqui nos leva para isso, né? Para a volta do espírito num novo corpo.
Adelante. Questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado, então, com a reencarnação, já que nós acreditamos na reencarnação, já que ela existe, qual é a finalidade, né? Qual o fim? Qual o objetivo? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Dizem os Espíritos, né? Expiação. Provas e expiações. Nós estamos no planeta ainda de provas e expiações, passando para o planeta regenerativo, regenerador. Por enquanto ainda não, né? Nós ainda estamos nesse planeta de provas e expiações. Então não tem nada de novidade para nós, né? Qual o objetivo da reencarnação? É expiação, é prova. Você tem que passar por isso para se melhorar, para aprendizado. Ninguém reencarna, pessoal. Às vezes a gente ouve as pessoas mal informadas, né? Ninguém reencarna para sofrer. Não, mas eu nasci para sofrer. É umas frases assim, uns chavões que a gente tem lá das famílias da gente, né? Parece que eu nasci para sofrer, eu só sofro, só... Não, ninguém de nós reencarna para sofrer. Nós reencarnamos para aprender. E é diferente, bem diferente. Mas esse entendimento nós vamos ter de sofrimento ou não, mais à frente, quando a gente adentrar mais, aprofundar um pouco mais o que é o Espiritismo na nossa vida. Na questão 168, Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Questões que aparecem, né? Que apareceram na época e que nos trazem, então. E os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Gente, eu tenho uma novidade para dizer para vocês. Vai demorar. Porque a nossa condição ainda de planeta de expiação e provas para nós chegar nos mundos celestes vai demorar algumas reencarnações, né? Não vou falar em números aqui, senão a gente vai se perder, né? Mas com certeza, né? Mas o que é interessante, né, pessoal, que a cada reencarnação a gente consegue somar progressos evolutivos em nós. Se a gente for pensar assim, hoje, o que nós somos hoje? Nós somos o somatório de todas as outras reencarnações. O que eu fui na outra existência? Olha para agora. É o somatório de tudo que eu fui nas outras existências, hoje somos nós. O que eu vou ser na próxima reencarnação? O somatório daquelas, mas essa existência vai ser igual à existência atual. Mas o que é interessante a gente lembrar nesse caso é que nós não perdemos todo o aprendizado que a gente teve. Desde a nossa encarnação, porque a nossa primeira vez é encarnar, e depois sim reencarnamos, né? Desde então, nós já galgamos degraus evolutivos para chegarmos nessa condição de hoje. E nada se perde. Eu uso a palavra somatório. A gente vai somando. Para que vamos chegar ao momento, então, de podermos reencarnar, quem sabe, no planeta Terra, que nós gostamos muito da Terrinha, mas já com a evolução garantida já para o planeta de regeneração. Mas para isso nós temos que trabalhar em nós as nossas imperfeições morais. E que são bastante. Né? Falando lá de Caxias, né? Aqui em Farroupilha não tem esses problemas, só lá para Caxias. Né? Então, né, pessoal, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Quando fala em impureza, não está falando do barro ali, da chuva ali que a gente pegou ali, não. Está falando das nossas impurezas morais. Mente, coração, vou fazer errado aqui agora. Mente, coração, né? Olha só. É essa a limpeza, é essa a pureza que falam os espíritos para nós. Claro que a higiene corporal é saudável, né? É saúde, né? Não estamos falando que não se deve. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que se funda, então, o dogma da reencarnação? Nós dizemos que o Espiritismo não existe dogmas como as igrejas outras, né?
Mas a reencarnação, se for considerada com a palavra dogma, ela é o dogma da doutrina espírita, a reencarnação, a única que existe. A resposta dos espíritos: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, onde que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. Por que justiça de Deus, reencarnação? Porque através da reencarnação Deus nos proporciona oportunidades de crescimento, de refazimento, de resgate. A gente gosta muito de falar de resgate, porque a gente é tão imperfeito ainda que nós temos que resgatar os nossos débitos de outras reencarnações, de outras escolhas que nós fizemos já nessa, quem sabe, dessa reencarnação mesmo, para nos depurar, quando eu falar em depurar-se, né? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Nas famílias, muitas vezes, nós nos deparamos com situações, às vezes, afligentes até, né? Famílias desestruturadas e tal, né? E só que, mesmo sendo desestruturado, esses pais, mães, falando de mães também, né? Ele sempre vai deixar uma oportunidade para que esse filho rebelde volte, venha conversar, se arrependa do que fez, né? Então, isso é bem interessante essa colocação. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não são filhos de Deus todos os homens? Deus, Pai? Deus não é Pai? De todos nós? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Só entre os egoístas encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissões. Egoísmo. Um defeito moral que nós temos que trabalhar ainda em nós. Orgulho e egoísmo. Uma chaga da humanidade está lá no Evangelho. Chaga da humanidade, não está dizendo que é do Hermes, não está dizendo que é do Luiz. É da humanidade. Então é algo que nós temos que trabalhar em nós o mais rápido possível, até no sentido de extirpar o egoísta. O egoísta, ele tem que ser altruísta, que é o contrário, que é a virtude correspondente ao defeito moral. Eu tenho que ser altruísta. O que é altruísmo? Nós procurarmos servir os outros, ajudar o próximo. É da lei divina, da lei de amor que Jesus nos traz. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós, quando entramos na doutrina espírita, nós amamos a Deus e ao próximo e esquecíamos de nós. Daí, com o advento da doutrina espírita em nossa vida, nós temos que trabalhar em nós. Como é que eu vou gostar de alguém? E a gente vê muito nas pessoas, né, que não se gostam, que não se amam. Como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou amar a Deus se eu não me gosto? Tudo bem, falando de físico, né, de corpo, né, eu gostaria de ter um corpite de bailarino espanhol. Não tenho. O que eu tenho é esse. O que eu, espírito, preciso é esse corpo. Então, né, é só a casca, né? É só a embalagem, como dizia uma amiga nossa. Na verdade, né, nosso corpo físico é só uma embalagem, né? Ressurreição e reencarnação. Agora a gente já vai fazer uma relação com referência a isso, né? Porque a ressurreição, até a gente lembrava, a gente sempre gostou de filmes, né, bíblicos, essas coisas assim, de Deus, de Jesus, né? E é onde se fala que o Espiritismo admite ressurreição se fosse essa de Cristo. Fora disso, o Espiritismo não avalia. Mas mesmo assim, mesmo nós entendendo que Jesus talvez tenha ressuscitado, porque gera dúvida, e é bom que gere dúvida para que a gente busque, para que a gente pesquise, né? Porque se nós formos observar a aparição de Jesus para os apóstolos depois que ele foi, né? Ele some no ar, quer dizer, não tem um corpo físico. Ressurreição requer que o espírito reencarne no mesmo corpo. E ele não tinha corpo ali. Ele era uma aparição, né? Então, cabe uma meditação a respeito. Vamos ver aqui a relação que nos faz reencarnação e ressurreição.
A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob nome de ressurreição. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Isso é reencarnação. A reencarnação, então, é a volta do espírito à vida corpórea, para que a gente possa resgatar, para que a gente possa adquirir aprendizados novos, para que a gente possa crescer e evoluir. É por isso que nós aqui estamos. E ressurreição seria a volta do espírito no mesmo corpo. Certa vez falava com um amigo sobre essa questão, ele era evangélico, e ele sempre me dizia, quando a gente chegava nesse ponto assim de conversarmos, eu como espírito e ele como evangélico, né, ele falava nos mistérios de Deus. Então ele me trouxe aquela imagem assim, que no final dos tempos, os mortos irão se levantar. Está escrito isso, né? Os mortos irão se levantar. Daí eu questionei ele com essa ideia que nós temos aqui de reencarnação, né? Mas escuta aqui, não se sabe que o corpo perece, como é que disse ali antes, se mistura com a natureza ali, né? Vira pó. Como é que ele vai levantar do túmulo, vai levantar lá da onde ele está enterrado? Eu questionava ele dizia, a resposta dele assim foi para me derrubar, né? São os mistérios de Deus. Digo, agora não quero mais nem conversar contigo, né? Como é que eu vou discutir isso? Mas daí as pessoas que não têm essa informação, esse conhecimento, eles jogam para isso. É um mistério divino, e coloca Deus no meio ainda. Se dissesse que era um mistério dele, ainda vai lá, mas bota Deus no meio. Deus não tem mistério para nós, gente. Pelo menos até o ponto em que a gente consegue entender. Isso está no Livro dos Espíritos também, né? Que não adiantaria, vamos dizer, Deus nos informar de todas as coisas do universo se eu não tenho capacidade de entender. Eu, corpo físico, meu cérebro não funciona ainda dessa forma. Nós estamos evoluindo, estamos crescendo, mas ainda não é para isso. Reencarnação e os laços de família. Vamos lá o que nos traz aqui. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Aqueles que acreditam numa única existência, sim, daí vai destruir a família, porque daí não vai mais se encontrar, não tem mais como voltar juntos ou coisa parecida que seja, né? Então, os laços de família, eles se fortalecem mais ainda com a reencarnação. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou, né? Então, as famílias, a gente sempre lembra desse quadro. Uma família de 5 pessoas, 3 pessoas são afins nessa família. São pessoas, são espíritos, a gente fala pessoa, né? São espíritos que já estiveram juntos em outras reencarnações, que conseguiram superar suas dificuldades e hoje voltam juntas para auxiliar aqueles outros 2, quando não é 3, né? Com aqueles outros 2 que não estão assim tão bem firmes ainda na sua evolução, que precisam ainda de aprender alguma coisa e reencarnam então no nosso meio desses 3 afins, para aqueles 2 não tão afins, às vezes até é estranho aquela família. Nos informa o livro no Evangelho de que quando a gente desencarna, nós famílias, 5 pessoas, essas 3, elas são afins, elas vão para o mesmo lugar. Esses 2 que não têm essa afinidade comigo, estiveram no nosso lar só para aprendizado, esses vão para a família dele no plano espiritual, nós vamos para a nossa. É interessante isso, né? Porque às vezes acontece nas famílias eu não vou dizer problemática, né? Porque é da lei que nós nos reencontremos, principalmente com aqueles que nós ferimos, que nós machucamos em outras reencarnações, e que vem junto de nós para que a gente possa
Se antes a gente se odiava, para que a gente possa se amar. Chegaremos lá, um dia. O temor que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente a falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. A definição de família, né? Quando a gente fala de família na casa espírita, às vezes a gente dá uma resbalada, como diz o gaúcho, no sentido assim de, quando eu falo de família, eu miro lá em casa, os meus. Mas o Espiritismo vem me informar que existe uma outra família, a família universal. Quando nós falamos de família na casa espírita, eu não posso falar nos meus, só para os meus. Eu tenho que falar para todos. E nós, esse grupo que estamos aqui de encarnados, e fora o que estão aqui desencarnados assistindo esse nosso encontro, precisam saber disso. Que eu não posso ter essa casta, essa porque é da família tal, porque nós aqui, eu não sou italiano, né? Nada contra, tudo a favor, né? Mas aqui na nossa cidade e região tem essa, né? De que família tu é? Eu sou pelo duro lá de Bom Jesus, né? Como é que eu vou dizer que família eu sou, né? Fica ruim, né? Eu vou dizer que eu sou Santos, que eu sou Carvalho, que minha mãe era lá da Boca da Serra, meu pai lá da Jaquirana. Vai adiantar alguma coisa? Mas agora se disser que é um balardim, se disser que é se terminar com um in aqui, o italiano, todo mundo vai saber quem é a família do fulano. Mas nós outros não, né? Então não existe isso para a espiritualidade. E se nós reencarnamos com esses nomes, com essas situações, também é sempre, né, gente, para aprendizado. Não é mais que isso, não. A doutrina anti-reencarnacionista, então, aqueles que não acreditam na reencarnação, anula a pré-existência da alma. Para nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e encarnamos uma primeira vez, para depois reencarnarmos sucessivamente conforme as nossas necessidades. Mas para o anti-reencarnacionista não existe isso, né? Sendo estas criadas ao mesmo tempo que o corpo. Para o anti-reencarnacionista, para ele, o corpo, o espírito é criado com o corpo. Nenhum laço anterior há entre eles. O pai é estranho ao seu filho. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir em si mais tarde para apertarem mais esse laço de simpatia. E os nossos queridos que não creem, né, que são anti a reencarnação, eles ficam bitolados daí. Não sobra mais nada para eles, né? Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma existência. Existem aqueles do inferno, aqueles que acreditam em céu e inferno, né? Vai para o inferno eternamente, não tem mais volta. E para nós espíritas, não. Nós vamos voltar tantas vezes quantas forem necessárias, para que eu possa crescer e para que eu possa evoluir. E para esses queridos, não, morreu, acabou. Ainda tem gente, né, que na sociedade aí, eu não vou dizer espírita, que daí eu ia me dar nos dedos aqui, mas tem pessoas ainda que acreditam nisso, que não, morreu, acabou. Não são nem de religião nenhuma, às vezes, para dizerem isso, né? Morreu, acabou, não tem mais nada. Só que daí essa mesma criaturinha se para pensar um pouquinho, ela já desmorona, né? E daí, e o resto, como é que fica? Se eu tinha desejo de fazer tal coisa, tal objetivo, tal plano, e eu não consigo, eu vou morrer. Agora falar de desencarnação para ele, daí vai ser loucura. Eu vou morrer e daí eu deixei de fazer. Mas nós outros sabemos que se aquilo que eu não fiz hoje, eu vou ter oportunidade em outras reencarnações. Se for algo bom, algo positivo. Algo para o meu progresso. Eu não consegui superar o meu egoísmo e meu orgulho agora, eu vou ter outras oportunidades para trabalhar em mim isso. Em outras reencarnações. Com a reencarnação e progresso que se dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Quando a gente escreveu isso aqui, a gente lembrou, né?
Certo, beleza, né? Com a reencarnação e progresso que se dá lugar, todos os que se amaram tornam a se encontrar. Só que também aqueles que não se amaram também vão se encontrar. Porque é da lei a harmonização, o equilíbrio. E se eu morri, desencarnei, e alguém está lá no plano espiritual, alguém que eu prejudiquei em outras reencarnações, ele está me esperando lá. Ah, mas você vai voltar. Só que esse querido que nos quer mal lá no plano espiritual, que é alguém que está vinculado a nós por outras desditas nossas, por equívocos nossos, provavelmente, e ele está lá no plano espiritual infeliz, esperando por nós, quem sabe, né? E a misericórdia de Deus vai nos unir no lar, na família, naquele parente. Falávamos antes ali na questão da parentela, né? Nos veio à mente agora. Vocês, famílias, a gente sempre nota isso, né? Às vezes a gente se dá melhor com uma pessoa estranha da nossa família do que com a gente. Se dá melhor com um colega de trabalho, com alguém conhecido, às vezes, mas você se afiniza com aquela criatura. E em casa a gente não consegue. Exatamente por essas situações que a gente lembrava. Que nós reencarnamos junto daqueles que nós precisamos estar. E pode acontecer que aquele nosso afim esteja num outro lar, também ajudando, também trabalhando lá. É a lei da vida, né, pessoal? Isso é fantástico. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o futuro do além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. O Espiritismo, eu acho forte essa afirmação, mas está lá, e Kardec nos confirma, e os Espíritos também, que o Espiritismo veio para combater o materialismo. Combater, assim, algo assim meio de soldado, né, de exército, combate. Eu fiquei assim meio preocupado com essa afirmação, mas se os Espíritos disserem está na codificação, porque alguém revisou, né? O nada de acordo com a doutrina materialista. A absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta é a segunda alternativa. A terceira, a individualidade, já falando de espírito, né? Com fixação definitiva da sorte, quer dizer, você reencarnou e você vai fazer isso, isso, isso. Segundo a doutrina da igreja, vai para o limbo, depois vai... Nossa, agora me fugiu até os termos, né? Mas, enfim, né, a Igreja Católica, ela não aceita a reencarnação, não existe nos dogmas dela a reencarnação, só a ressurreição. Então, para ela, existe a individualidade, ela é espiritualista, tanto é, toda religião, toda crença que acredita em espírito é espiritualista. Mas espiritismo é um só esse codificado por Kardec. Daí, até os nossos queridos que têm essas crenças de mediunismo, tipo Umbanda, nessa área afro-brasileira aí, e, eles às vezes se adonam do nome espírita. O centro espírita, mas na verdade espírita é tão somente a doutrina codificada por Allan Kardec. Fora disso não existe, porque são palavras até cunhadas por Kardec. Ele que formou essas palavras, não existia espiritismo, espírita. Com o advento de Kardec, sim, daí começou a ser. E daí os nossos queridos, que trabalham também com a mediunidade, também, né? Então, eles se adonam, às vezes, do nome espírita, mas equivocadamente. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e castas, a gente lembrou antes, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Essa aí, às vezes, pega nós homens, né? Poxa vida, será que... Daí tem umas mulheres que dizem assim, mas na próxima encarnação eu quero que seja mulher. Não sei por que se agrava com os homens, né? Mas é nesse sentido, né? E a gente pode ser, nós enquanto espíritos precisamos então das duas polaridades, exercitar as duas polaridades, né? Tanto a masculina quanto a feminina. É da lei. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei da mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Não existe problema nenhum com isso, com a reencarnação.
Pelo contrário, só vai esclarecer e elucidar mais. Como é que está meu tempo aí? O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e dos tempos da barbárie? Reflexão. Como que se explica? Se sabe da nossa história da humanidade, logo ali, como era a barbárie e como nós somos hoje como sociedade. Se as almas são criadas ao mesmo tempo, que é o caso daqueles queridos que acreditam, ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Por exemplo, se tu acredita que o espírito é criado junto com o corpo, vai ser sempre primitivo. Né? Não cabe na nossa mente isso. Se almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária, seriam estranhas umas às outras. É aquela coisa. O espírito nasce com o corpo e morre com o corpo. Acabou, não tem mais nada. Mas a lógica, né, a razão nos indica que não é assim. Busquemos a orientação. A reencarnação auxilia-nos na nossa evolução espiritual. A evolução espiritual consiste na transferência dos novos elementos de progresso do consciente para o inconsciente. E nessa passagem, a transformação deles, conhecimentos e experiências, em faculdades, donde as aptidões e vocações, não raro, bem manifestas nas crianças. Às vezes, né, nem precisamos falar dessas crianças que já nascem, né, gênios, né? Mas toda criança, se a gente for observar, e todos nós temos famílias, né, desde cedo elas já trazem aquela propensão. Aquela pessoa que é brava, aquela pessoa que é egoísta, aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que é... Né? Tudo isso já, desde cedo a gente já observa. O espírito já traz com ele as suas tendências que ele terá na existência corpórea, nesse momento de reencarnante. A reencarnação, às vezes, as vidas sucessivas, logicamente encandeadas, encaixam-se naturalmente neste quadro. E os erros, os crimes, os vícios, a ignorância, vai aonde? Como repará-los? Se o faltoso morre em falta, vê-se logo que a reencarnação é noção que se impõe tão pronto à mente se desembarace de certos entraves íntimos. Então quer dizer que a pessoa que errou, que cometeu crimes, que é viciado e é ignorante, como é que vai melhorar isso? Se você nasceu, morreu, acabou? Não. Nossa mente já não cabe mais essa informação. A reencarnação fornece a única explicação lógica e natural acerca das desigualdades sociais, que as pessoas em geral consideram como injustiças. Aquele outro que passa pelos perrengues, né? Para ele é uma injustiça que está acontecendo comigo, ter uma miséria dessa, uma pobreza dessas, né? Por exemplo, né? Ele considera como injustiça. Só que os espíritos nos asseveram, porém, não existem injustiçados. Nós outros que somos pobres, não vamos falar dos miseráveis, vamos falar de nós pobres. Nós que somos pobres hoje, provavelmente em outras reencarnações nós tivemos posses, mas não soubemos administrar, e hoje a gente vem com essa prova. Esses queridos que estão hoje num outro nível social, financeiro, vamos dizer assim, né? E a prova deles é maior do que nós outros aqui, porque eles têm todas as condições de distribuir essa riqueza. E falar do gringo para distribuir, meus amigos, dá problema. Como é que eu vou dar o meu dinheiro, né, para os outros? Falando grosseiramente, né? Lógico, né? Tem essas dificuldades. Daí, nós que não somos, né? Os gringos dizem que tem um probleminha, tem escorpião no bolso, né? Que ele não bota a mão no bolso para nada, né? Claro que a gente está aqui, né, falando jocosamente só, né? São muito queridos, com certeza. Então, né, gente, não existe injustiçado. Ah, mas por que comigo? É só parar para pensar por que é contigo que acontecem as coisas.
Eu vou parar de falar, senão vai sobrar para mim aqui. Eu já estou enquadrado aqui. A reencarnação assegura ao longo do tempo oportunidades iguais para todos. Olha só, quando nós encarnamos, Deus nos fez simples e ignorantes, nos criou simples e ignorantes. Todos com as mesmas aptidões. Hoje as diferenças que existem, ou nós deixamos de aproveitar, ou nós aproveitamos, ou não. Durante todas as nossas existências, todas as reencarnações que nós tivemos, como a gente lembra, hoje é o somatório. Tá ruim, mas tá bom, gente, porque a gente já esteve pior. Não nos esqueçamos disso. Tem, em suma, a reencarnação muito trabalho pela frente para reduzir as desigualdades sociais e as lutas de classe. Aquilo que a gente lembrava, se hoje eu reencarno pobre, é porque provavelmente eu não soube administrar. Aquele que tem, ele tem a responsabilidade de administrar bem a riqueza. E quando fala de administrar bem a riqueza, espiritualmente falando, é o auxílio ao próximo, material. Daí tem aqueles irmãos que são mais de posses ainda, né? Aqueles que fazem a filantropia, destinam valores, às vezes assim, a gente até se assusta com os valores que essas pessoas doam para a filantropia, né? Essa filantropia, vamos imaginar assim, os nossos cientistas estão pesquisando, fazendo pesquisa lá para o nosso bem-estar. Esse está administrando bem a sua riqueza, quando ele destina valores para o progresso da humanidade, está falando de humanidade. Então, aqueles que detêm posses, nós não estamos dizendo aqui para sair ali falando de nós pobres, né? Vender o meu terreno, o meu carrinho ali, porque eu ouvi falar lá no centro espírita que eu não posso ter. Pode ter posse sim, devemos até. É sinal de progresso. Administrá-lo bem. Não ser apegado. A nossa dificuldade daqui, do médio aqui, é o nosso apego às coisas. Eu nunca tive, né? Quando eu tenho um pouquinho, então daí eu me agarro. Esse outro aqui, que já está numa situação melhor, financeiramente, vamos dizer assim, ele traz tremenda dificuldade para administrar. Mas e se eu perder isso, daí como é que eu vou recuperar aquilo? Ele está sempre na frente, ele não sossega. Todos nós estamos nessa barca, que no leme está Jesus, exatamente por isso. Para que a gente possa aprender uns com os outros e crescer. Tipos de reencarnação compulsória. Quando der o tempo aí, grite. Tchau. Já? Eu nem terminei ainda. Vocês sabem que eu sou discípulo do Nelson. Vamos só falar aqui nos tipos de reencarnação, tá, pessoal? É pouca coisa, só umas 10, 20 aqui já passa. Compulsória. Tipo de reencarnação compulsória, o que é? É aquela que colhe o espírito sem prévia concordância dele e até sem o seu conhecimento. Espíritos cujo grau de perturbação impede análise lúcida ou suas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Normalmente nós teríamos essa condição, espíritos lúcidos e tal, que trabalhamos, vamos dizer, pela nossa evolução, em outras reencarnações, estamos nessa condição de poder escolher o que a gente vai fazer na próxima reencarnação. A compulsória não tem isso não. Eu sou devedor, eu sou falho com a lei, eu tenho que voltar. Como a gente lembrou antes, que fazendo aquela relação, por que eu não evoluo no plano espiritual, por que eu tenho que reencarnar? É na prova da vida que a gente vai evoluir mais rapidamente. E esses queridos, então, faltosos, né? Eles não têm essa opção de escolha. Não, é agora, volta. Muitos vão lá, é um bate e volta, como a gente morou em São Paulo, lá tinha muito daquele negócio de bate e volta, lá é coisa rápida, né? Assim. Então tu só chegou lá e diz, volta, carinho, que tu não tem problema para te resolver. Essa é a compulsória, tá? A proposta, então, a reencarnação proposta, leva em conta o livre-arbítrio relativo. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente se enche aqui de razão, né? Mas aqui está falando do livre-arbítrio relativo. De que dispõe o espírito. Mentores estudam seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência. A ficha. O livro do Chico Xavier tem essa a ficha, né? Onde está escrito tudo que nós dissemos lá que nós íamos fazer no plano, quando nós reencarnássemos, né? Quando nós chegarmos lá de volta, a ficha vai estar lá. Oh, só isso, não tem mais nada não, volta e vai.
vai refazer a caminhada. Mas só que, como dizem os espíritos, a fila está grande lá no plano espiritual para voltar. Então, é melhor nós aproveitar por aqui. Não deixar para depois. Ah, mas eu só vou mudar na próxima reencarnação. Errado. O momento é agora. Dr. Bezerra de Menezes que usa uma frase: o tempo urge. Nós não podemos mais nos deleitar e dizer assim, não, eu vou gozar a vida, vou aproveitar, na próxima reencarnação talvez. E como é que tu vai voltar na próxima se você já se propõe, né, nesse sentido de invigilância, de descuido, de descaso contigo mesmo, com a vida? Tu vai ter mais problemas ainda. Então o melhor momento é agora, né, gente? E a terceira situação, né, é livre. A reencarnação livre. É propriedade dos missionários, espíritos redimidos perante a lei, ou próximos da redenção, os quais possuem liberdade de escolha muito ampla. Está lá na parte 2ª do capítulo 4, Evolução para o Terceiro Milênio. Esses 3 tipos de reencarnação que nós temos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Está perto. Mais uma chancezinha aí, comadre. O que vocês acham? Tudo é muito tempo? Se for, a gente para. A reencarnação é abençoada e valioso ensejo para a sublimação na longa jornada da imortalidade. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus e a partir de então nós nos tornamos espíritos imortais, com tantas quantas existências, reencarnações necessárias para o nosso progresso. Nós já tivemos, a gente não pode numerar isso, a gente não tem essa informação. Vamos jogar um número baixo, nós já tivemos 20 reencarnações. Bota abaixo nisso, 20 reencarnações. Eu terei outras tantas ou mais ainda, porque a gente não conseguiu ainda essa evolução que a gente precisa. A gente não conseguiu ainda nem melhorar as nossas dificuldades morais, os nossos vícios, os nossos defeitos. A gente não conseguiu melhorar ainda. A busca das virtudes, estamos engateando, é verdade, mas ainda não. A reencarnação gasta as dívidas kármicas pela aplicação da atividade bem orientada que se deve imprimir ao labor da própria santificação. Gasta dívidas kármicas, karma, lei de causa e efeito para nós espíritas. Lei de causa e efeito, o que a gente fez lá vai ser o resultado aqui agora. E o que nós fizermos hoje vai ser o resultado para amanhã. A reencarnação é a expressiva doação divina para o enobrecimento do espírito em evolução. A reencarnação abençoa a vida com a renovação de propósitos, o mecanismo de fazer ou deixar de fazer, na elaboração da felicidade intransferível e inalienável para todos nós. Para todos nós. Está lá no Lampadário Espírita. E essa imagem, então, que a gente trouxe no início, né, de alguém que está adulto, vai envelhecendo, né, morre e depois reencarna, depois retoma, né, um corpo, seria o espírito, né, que retoma o corpo e segue a jornada. E assim nós vamos. Com pedido de desculpa pelo avanço do horário, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, vosso Filho, nosso Divino Mestre, nosso irmão maior na espiritualidade, aos mentores amigos, em especial aos desta casa, nesta noite, que nos acolheram tão amorosamente. Por eles, por nós, pelas famílias, pela casa espírita, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos comungar com Deus. Através da doutrina espírita, que nos conforta, que nos consola, que nos esclarece, que faz com que nós venhamos a pensar na realidade da vida física e espiritual. Dá-nos, divinos amigos, a condição, então, de refazermos a nossa trajetória evolutiva hoje com mais entendimento a respeito da vida espiritual. Muito obrigado, meu Deus,
Muito obrigado, Jesus, que tua paz, que tua luz seja uma constante na nossa caminhada. Que assim seja.